Nesse dia aqui, nessa noite, né, 25 de março de 2019, nós vamos ter o CEAL Debate com a professora Maria Elisa de Araújo Grossi, né? E como vocês, antes disso, vocês estão vendo aqui, né, já estamos aqui fazendo uma leve propaganda do Congresso Brasileiro de Alfabetização, que este ano acontecerá aqui na UFMG, tá certo? E as inscrições estão abertas. E, neste ano, nós vamos privilegiar muito, principalmente, os relatos de experiências, né? Porque esse é um espaço muito importante e necessário, né? Tanto para nós, quanto também para vocês. E, para isso, a gente espera que tenhamos muitos relatos, né, e com certeza aqui junto a vocês aí, muitos estarão aqui conosco no Combalve, tá? Então, por favor, estejam atentos aí às datas das inscrições, né, e ao site aí, para que vocês não percam o prazo para poder fazer a inscrição com a participação, principalmente relato de experiência ou comunicação, tá certo? Tá? E nesse CEAL Debate, né, como vocês todos sabem, é uma ação voltada, né, para os professores, principalmente os professores, alfabetizadores, educandos, estudantes, dos cursos, sejam de graduação, da pós-graduação, mas todos, assim, de uma certa forma, envolvidos com a leitura e a escrita. E nessa edição de março, nós vamos ter o CEAL Debate com a professora Elisa, cujo tema é a literatura infantil pelo olhar da criança. A professora Maria Elisa, esse foi assim, nossa colega, né? Mas esse trabalho dela é fruto da tese de doutoramento dela aqui, da Faculdade de Educação, um excelente trabalho, né? Que está aqui, eu tenho o privilégio de mostrar para vocês aqui, está aqui em mãos, vale a pena, depois vocês tomarem conhecimento, quer dizer, não é só bonito, ele é em todos os aspectos, com uma densidade, com uma profundidade e com muitas possibilidades de a gente levar isso para a nossa prática. Quem vai falar isso depois vai ser ela, né? Após a fala da Maria Elisa, nós vamos abrir para o debate e, claro, assim, se possível, nós encerramos as nossas atividades às 21h30. Vocês sabem também, né, que para receber o certificado de participação é indispensável que vocês assinem, né, a lista de presença, assim como também preencher o endereço, o e-mail corretamente, né, de forma letra legível, né, não como a minha, mas para que vocês possam receber e ser encaminhados sem nenhum problema, né? Como eu já adiantei, esse é o trabalho de doutoramento da professora Elisa, que vai revelar para a gente muito da singularidade da recepção dos livros literários, mas do ponto de vista dos alunos. Porque muitas vezes nós fazemos as pesquisas, e as pesquisas dizem, olha, o professor, os livros, né? E a Elisa não. A Elisa, com a sua larga experiência como professora, né, professora da rede municipal, depois professora nossa aqui do Centro Pedagógico. Então, o que ela busca, vai trazer para a gente é justamente isso, quer dizer, é o olhar das crianças sobre esses livros, né? Então, é um prazer enorme, né, a gente recebê-la. E eu vou falar aqui rapidinho, né, porque a Maria Elisa, do currículo dela, como eu já disse, professora aqui do Centro Pedagógico, né, doutora aqui em Educação pela Faculdade de Educação, né, também membro aqui do nosso grupo de pesquisas do ensino literário, o GEPEL, né, que é do CEAL, e coordena um projeto de ensino e extensão Mala de Leitura do Centro Pedagógico da UFMG. Né? A gente já viu aqui que tem uma bonita mala aqui, né, à nossa esquerda, se vocês ainda não viram, depois vocês vão poder ver. E ela tem uma experiência muito grande também na área da gestão, né, na direção e vice-direção da coordenação pedagógica. Antes de convidar a professora Maria Elisa, eu só quero lembrar a vocês, quer dizer, não só do certificado, mas que também nós já estamos com o nosso CEAL Debate deste primeiro semestre, ele já está com o seu cronograma fechado. Já adiantando, o nosso próximo
CEAL Debate vai ser dia 23 de abril, né, com uma professora nossa aqui, da Faculdade de Educação, que vai falar sobre um tema que também nos é muito caro e muito necessário, que é educação e autismo. É a professora Adriana. Então, no dia 23 de abril. No dia 28 de maio, nós vamos ter a professora Paula Lanza, que fez a pesquisa dela sobre a questão da aquisição da escrita, e vai falar um pouco sobre o seu trabalho, sua experiência como coordenadora e como professora na educação infantil. Tá? Então, como que a gente trabalha, como ela vem fazendo esse trabalho sobre a aquisição da escrita na educação infantil. No dia 26 de junho, nós teremos a temática aqui da alfabetização, né, e os meios digitais, com a professora Mônica Araújo, aqui da Faculdade de Educação. Então, nós, abril, maio e junho, e nós encerramos, então, esse semestre com essas três: a educação e autismo, a aquisição da escrita e a alfabetização e os meios digitais. Tá certo? Então, agora eu vou convidar a professora, né, Maria Elisa, minha colega, para que ela venha aqui, né, para a gente começar o nosso encontro e nossa fala com a professora Elisa. Tá? Desde já, muito obrigada, tá, Elisa, pela sua presença. E eu vou ficar ali também. Você precisa de alguma ajuda, alguma coisa? Tá? Então, eu vou ficar do lado ali também para poder eu assistir. Isso. Gente, boa noite a todos e a todas. Eu queria agradecer ao CEAL o convite, na pessoa da Francisca, que é a diretora, e dizer que é uma responsabilidade muito grande falar sobre literatura, mas, ao mesmo tempo, é uma alegria, porque eu dou aula desde 86, já tenho aí mais de 30 anos nesse caminho, no exercício da docência, e a literatura sempre vem me acompanhando na minha experiência. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a minha pesquisa de doutorado, tá? Os dados, né? O que apareceu na pesquisa. E, como a Francisca falou, no final aí vocês podem fazer perguntas, ok? Então, a minha pesquisa teve esse título, né? A literatura infantil pelo olhar da criança. Eu acho que o título já dá a indicação, né, quem foram os sujeitos, que, no meu estudo, eles foram mais do que sujeitos, foram participantes da pesquisa. Tá? E quem me orientou foi a professora Maria Zélia Versiani Machado, que tem uma trajetória grande também na questão da pesquisa com literatura. Então, qual que era o objetivo, né, da minha pesquisa? Eu procurei analisar a recepção das crianças do primeiro ciclo de formação humana, que é o ciclo no qual eu construí a minha trajetória, né, do exercício da docência, dos livros literários produzidos no ano de 2015, que foi o ano que eu entrei no doutorado, então eu quis analisar uma produção assim mais recente, né? E que livros considerados altamente recomendáveis para crianças pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Então, não sei se todo mundo sabe, tem uma lista, né, no site da Fundação, se vocês acessarem lá. Anualmente tem uma lista dos livros altamente recomendáveis. E aí, essa lista, essa avaliação, essa seleção, ela é feita pelos adultos para crianças. E aí eu quis ver, e aí, as crianças, quando elas recebem, esses livros chegam na mão delas, o que elas dizem sobre esses livros? Será que os critérios que os adultos utilizam seriam os mesmos que as crianças utilizam?
Então, toda pesquisa que a gente faz, né, esse interesse pelo estudo, ele tem uma história meio impregnada na própria história da gente. Então, a literatura, ela sempre fez parte da minha história. Toda a vida eu gostei de ler muito. Na escola que eu estudava, que no futuro eu até trabalhei, fui diretora, lá nessa escola, desde criança a gente tinha clubes de leitura, a gente tinha uma professora, que era professora de biblioteca, naquele tempo, né? A professora de biblioteca lia para a gente discutia livros, a gente fazia os clubes de leitura, a gente tinha momentos que a gente chamava de jornal falado, onde a gente recitava poemas. Então, com essa possibilidade da pesquisa, eu fui resgatando um pouco dessa história, né, da literatura em mim, que eu coloco ali, né? E, no exercício da docência, eu sempre percebi uma relação muito grande de proximidade entre a literatura e as crianças. Eu sou alfabetizadora e eu sempre tive o hábito de ler, fazer roda de história, sempre. E eu percebia como que isso tinha um significado importante no resultado das crianças, ao final do ano, né? Então, no exercício da docência, quando você está lá no dia a dia da sala, eu percebia que as crianças pegavam os livros, comentavam umas com as outras, mas a gente não tem tempo de registrar tudo, né? O dia a dia, quem está em sala aí sabe o que é isso que eu estou falando. Na pesquisa, eu tive essa oportunidade de gravar em áudio, em vídeo, tudo que elas falavam, né? Então, outro marco que eu falo que, na minha história, foi participação em ações de formação do Mala de Leitura, desde 97, quando eu estava lá na escola. E o Mala de Leitura, fundado por 3 professoras do ensino básico, professora Mônica, Narimã e professora Miriam, aqui do Centro Pedagógico. E eu, lá na escola Nossa Senhora do Amparo, municipal, elas iam lá fazer formação. E quando que eu imaginar que, no futuro, eu estaria trabalhando no Mala de Leitura, coordenando, junto com a professora Cecília, aqui do Centro Pedagógico, Mala de Leitura. Então, essas ações de formação foram muito importantes. Elas iam com a mala, liam para as crianças e faziam também formação com as professoras. E eu ficava sempre muito interessada na questão da literatura. Quando eu entrei aqui para o mestrado, que eu fiz o mestrado aqui também na Faculdade de Educação, aí eu iniciei a minha participação no GEPEL, que é o Grupo de Pesquisa do Letramento Literário. E lá no GEPEL, o GEPEL ele é ligado ao CEALI, né, formado por pesquisadores da área de literatura, e o GEPEL ele é um votante institucional da Fundação. Então, a gente recebe anualmente os livros que são produzidos pelas editoras. E aí, sempre lá a gente avaliando, nós adultos, né, a questão da qualidade literária do texto, a qualidade temática, o projeto gráfico, eu sempre ficava muito assim, curiosa para saber, e esses livros na mão das crianças? O que será que elas iam dizer sobre eles, né? E tudo isso, né, esse conjunto de fatores é que me levou agora, com a oportunidade que eu pude de entrar no doutorado, de fazer essa pesquisa. Então, o meu referencial teórico-metodológico, a gente sabe que eu até trouxe aqui na mala alguns livros, depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha, alguns livros que me ajudaram aí nessa trajetória de pensar sobre a literatura e sobre o campo da literatura infantil, né? Então, tem ali, por exemplo, um livro do Arroio, que está aqui em pezinho, aqui verdinho, que ele faz uma história da literatura infantil no Brasil. Isso foi muito importante para eu conhecer esse livro.
todo marcadinho com as partes, né? Que a gente, quando a gente vai fazendo pesquisa, você vai aprendendo também a estudar, a ver como que a teoria te ajuda na prática, a selecionar aquilo que você precisa, né? Então, a Lígia Cademartori, que tem muitos livros também, estão aqui. Aí a Nelly Novaes Coelho, tem o livro do Calvino, que me ajudou muito, esse amarelinho aí, isso. Então, toda essa produção sobre literatura, a gente vai lendo, vai garimpando aquilo que vai ajudando a gente lá no dia a dia, né? Ali tem eu não vou ficar entrando muito, porque é muita gente, é só para vocês verem como que um estudo, você vai... O que esses teóricos vão te ajudando naquilo que você vai vendo lá no dia a dia, né? E aí você vai dialogando com esses autores. Aí, gente, tem aí o Chambers, que tem esse DIME, que eu falo que foi um achado da minha orientadora, que é o Diga-me, que essa referência me ajudou muito. Obrigada. Vou olhar a palavra aqui. Então, o Aidan Chambers, ele tem um livro que chama Dime, que é Diga-me, né, em espanhol, e ele fala que as crianças, elas são críticas inatas, que quando a gente discute literatura com as crianças e ouve o que elas têm a dizer sobre os livros, a gente vai percebendo como que elas têm critérios, como que elas apresentam questões sobre as obras, sobre o texto, tanto verbal quanto texto imagético. Então, é uma referência muito importante que, quem quiser depois procurar, é uma leitura bem interessante. Tem ali toda uma produção sobre círculos de leitura, que eu trouxe também, tem um livro ali, esse daqui, Mini Lessons, esse coloridinho aqui, Francisco. Isso. Mini Lessons for Literature Circle, que, quando a gente vai fazer doutorado, a gente tem que correr atrás do inglês, né? Eu fui da rede municipal quase 23 anos. Então, aí a gente estuda, arruma um horário à noite, para poder você alargar os seus horizontes e buscar outras coisas que vão te ajudar no seu estudo, né? E a gente sabe que professor é assim, professor corre atrás, né? A gente corre atrás. Então, esse livro me ajudou muito também. E o Rio do Cosson, que tem uma produção, que é esse aqui, Círculos de Leitura e Letramento Literário, que ele me ajudou muito na metodologia que eu utilizei com as crianças, que depois eu vou explicar. Eu vou passar mais rapidinho, para depois a gente ter tempo de conversar, né? Então, outro referencial que me foi muito importante é porque as crianças, a imagem tem para elas um significado muito especial. E aí eu fui conhecer um pouco também, estudar um pouco sobre as imagens. E aí tem a Linden, que tem um livro que chama Paralelo Livro Ilustrado. Tem a Nicolaeva Scott, que é Imagens e Palavras, né? Tem a Graça Ramos, ali eu coloquei alguns, porque eu fui estudar um pouquinho sobre a imagem e esse significado, porque isso apareceu muito nos dados, vocês vão ver depois. Fui estudar sobre sociologia da infância, porque a minha pesquisa era com crianças. Então, para eu fazer inserção no campo, eu tive que conhecer um pouco da cultura infantil. Aí fui ler Corsaro, fui ler estudos que falam sobre estudo com crianças, as particularidades, as questões éticas, né? Porque a criança, a gente sabe, a criança ela é muito especial, né? Ela é muito singular. Então, a gente tem que ter todo um cuidado nesse trato, nessa pesquisa com crianças, né? Aqui tem a Sônia Kramer e outros, né? O Sarmento, que tem muita produção sobre cultura infantil. Tá? Fui ler também um pouco sobre imaginação, criação e singularidades do pensamento infantil, né? Porque a gente é adulto, apesar de que, na minha trajetória, eu sempre muito junto das crianças, que a gente vai aprendendo também um pouco de como elas pensam.
E aí eu fui ler um pouquinho do Poder, né, no Imaginário, o Imaginário no Poder, da Jaqueline Held, que é legal, esse livro é bem bacana. Quando eu voltar a ser criança, do Kozak. Os livros do Vygotsky, fui reler Formação Social da Mente, Pensamento e Linguagem, para entender como que isso se constitui na criança, né? Então, aí, vou contar para vocês agora um pouquinho do contexto da pesquisa, né? Eu fiz a pesquisa no Centro Pedagógico, que é a escola onde eu trabalho atualmente, no primeiro ciclo. E nós pensamos, né, eu e a professora Zélia, minha orientadora, a gente pensou que o Centro Pedagógico era uma escola bacana. Por quê? Porque lá os alunos entram por sorteio público. Então, há um perfil social, uma diversidade desse perfil, que é muito interessante para o estudo com literatura, né? Que essa diversidade cultural ela enriquece muito os círculos de leitura que a gente ia fazer com as crianças. Então, e isso, quando a gente viu a pesquisa, a gente viu que realmente foi uma decisão acertada. Porque as crianças, né, a gente fez numa turma de 25 crianças, as experiências literárias delas eram muito diferentes. Nós tínhamos, por exemplo, criança que contava que tinha uma biblioteca de livros em casa para ela, e crianças que contavam que só havia 2 livros em casa. Então, essa diversidade foi muito importante para o nosso estudo, né? Só para beber mais uma aguinha. Então, a pesquisa foi realizada com uma turma de primeiro ano, que era uma outra turma, não fiz com a minha mesmo, eu fiz com a outra para manter um pouco dessa distância que é necessária na pesquisa, porque no primeiro ciclo, a gente sabe, né, quem é da educação infantil, primeiro ciclo, a relação é muito próxima professor-criança, né? Eu iniciei em 2016, em setembro, e fui concluir só em junho de 2017. Foram 9 meses de imersão no campo com as crianças, e esse longo tempo ajudou também a gente observar recorrências nas falas das crianças. Tá? Os caminhos metodológicos, né? Ali tem uma frase de uma criança, na minha tese, a gente não dá aqui para passar tudo, eu usei muitas epígrafes que eram falas das crianças nos nossos encontros. Então, um dia, lendo um livro, que é o Nino, o Menino de Saturno, nós discutindo sobre estrelas, planetas, que ele fala sobre isso, ela falou, não, professora, ninguém sabe que as estrelas são caminhos. Falei, gente, que lindo isso, e na nota de campo, né? E ela foi contando que, se você for observando as estrelas, você vai percebendo caminhos que levam para lugares diferentes. A metodologia é um pouco isso, né? Quando você vai definir sua metodologia, você escolhe caminhos que você quer seguir na sua tese, né, Francisca? E aí, o que a gente fez com as crianças? Nós fizemos dinâmicas próximas aos círculos de leitura, por isso eu precisei estudar sobre os círculos de leitura. Eu fiz 83 encontros com eles nesse período, né? As crianças da turma foram divididas em grupos. Então, foram 5 grupos de 4 crianças e um grupo de 5. Por que um grupo pequeno? Porque a gente queria gravar tudo, não queria perder nada que elas dissessem. E no grupo menor ficava mais fácil, né? Ficava mais fácil gravar isso e ouvir a voz da criança. Seguimos o enfoque DIM, que eu já falei com vocês. Eu fiz também entrevistas com as crianças semi-estruturadas, e eu usei uma referência, que é a FOLC, que é um texto que fala do empoderamento da criança na pesquisa, que a criança, antes, na sociologia, a criança não aparecia nos estudos, apenas o que as famílias ou as escolas diziam sobre elas.
E com a questão da ascensão da sociologia da infância, muitos estudos, nos últimos 18 anos, começaram a ser produzidos, né? E as notas de campo. Ali é só uma foto para vocês, né, observarem. A gente fez na biblioteca, até as bibliotecárias estão aqui. Muito obrigada pela presença. Elas cederam lá o espaço lá da biblioteca infantil. Então, ali era assim, esses encontros todos os dias acontecia da mesma forma. Eu levava os livros altamente recomendáveis, que eram 19 que eu trouxe, eles estão aqui na mesa. Colocava numa mesa grande, as crianças chegavam, e aí tudo gravado, e aí elas escolhiam quais livros elas desejavam que eu lesse para elas nos círculos de leitura. E aí, escolhendo, eu perguntava por que escolheu. E aí, observando tudo, o que elas diziam entre elas sobre os livros e tal. E aí, a gente abria o livro, lia e discutia juntos, né, compartilhando as leituras. Então, os livros, né? Quais foram os livros? Aqui é só para vocês terem uma ideia de quais foram os livros. Foram 19 livros, como eu disse, da lista, né, da produção de 2015. Esses livros foram considerados altamente recomendáveis e eu levei para poder ouvir o que as crianças diriam sobre eles. Ok? Então, quais as perguntas, né? Ali é o slide com os outros livros, completando, né? Então, quando a gente faz uma pesquisa, a gente tem aquelas perguntas que nos movem, né? As perguntas principais eram: que critérios são utilizados pelas crianças no momento em que escolhem o livro para ler? Que livros altamente recomendáveis e quais de seus elementos atraem a atenção das crianças? Eu queria ver, daqueles 19, todos seriam escolhidos por elas? Que critérios elas usariam, né? Que elementos daqueles livros elas iam destacar na nossa conversa sobre os livros? No processo de leitura compartilhada dos livros escolhidos pelas crianças, quais seriam as questões levantadas por elas em relação ao texto verbal e ao texto visual? Então, com a palavra, então, as crianças, né? E na tese, a gente procurou dar visibilidade à voz das crianças. Então, elas disseram muitas coisas interessantes. Ali são os livros organizados, né? Eu sempre chegava antes, preparava a mesa, preparava as cadeiras em círculo, preparava a filmadora, né? Que isso tudo a gente tem que deixar organizado. Quando as crianças chegavam, elas folheavam ali e escolhiam, né? E a gente gravando tudo. Então, aí eu trago aqui alguns resultados, né, para a gente refletir. Esse livro, eu coloquei a capa, porque esse livro foi o livro mais escolhido pelas crianças. Eu chamava grupos separados, né? Então, os grupos eram separados, e esse livro houve uma recorrência na escolha. E aí a gente foi conversar sobre isso, né? Então, elas falavam, essa frase apareceu muito: eu escolho muito pela capa, muito. Esse livro, a capa é muito bonita, então eu escolhi esse livro. Eu olho as imagens, né? Eu vou trazer agora algumas falas das crianças, né? Um minutinho. Todo mundo trabalhou, gente? Está cochilando aí? Não, que agora eu sei como que é. Eu ia para a palestra à noite, eu sei que é trabalhar o dia inteiro. Hoje também, 7 horas, eu estava dando aula. Né? Se vocês quiserem, a gente pode dar uma cantada, alguma coisa, para a gente dar uma acordada. Tá tudo bem? Ok? Vamos cantar uma musiquinha só rapidinho para a gente seguir? Estou vendo os olhinhos daqui. Vamos ver?
Se eu disser sim, vou fazer uma brincadeira, tá? Vocês vão dizer não. Se eu disser não, vocês vão dizer sim, ok? Sim, sim, sim. Não, não, não. Sim, não, sim. Não, sim, não. Sim, sim, não. Não, não, sim. Aí, deu para acordar um pouquinho? Nada de cochilar. Vamos lá. Então, a gente na sala de aula, de vez em quando você está dando aula, vê com os meninos, então assim, a gente tem que cantar uma música, levantar, fazer alguma coisa corporal, né? Porque criança é isso, e a gente também, adulto também. Então, o que as crianças me disseram? Que apareceu muito. Se a capa é importante para nós adultos, na pesquisa eu vi que para a criança é fundamental. A capa tem um poder de sedutor com a criança muito grande. Então, elas diziam, eu perguntava, e aí, como que você escolheu esse livro? Como que você escolhe um livro para ler? Aí a aluna fala, eu vou assim, eu vou assim. E outra coisa importante, a criança ela fala e ela faz. Então, ela falava e levantava, ia para a biblioteca e me mostrava como que era. Aí eu vejo a capa, eu leio o título. Ah, você vê a capa, o título? Eu vejo assim, eu vejo muito pela capa. Você escolhe muito pela capa? Aí ela sorri, e sorri, né? A criança com toda a espontaneidade, que vocês sabem, quem trabalha com criança, né? E a aluna fala, é porque, assim, às vezes, pela capa, eu acho que fica legal, às vezes. Aí, às vezes, eu vou lá e imagino. Aí eu vejo as imagens. Então, nas falas das crianças, a leitura da criança ela já começa na capa. Ela já olha a capa, ela analisa se tem alguma imagem que ela gosta, e ela já começa a imaginar o que vai ter lá dentro. E a gente vai ver outras falas que vão contar. E Luna, gente, vou contar para vocês. Eu li um estudo de pesquisadoras portuguesas. Esse nome que está aí foi uma denominação da criança. Ela me falou que eu expliquei para elas do comitê de ética, eu não poderia colocar o nome delas, e pedi a questão do protagonismo da criança na pesquisa. Elas escolheram o nome que elas desejavam que teria na pesquisa. E esse nome foi um dado importante para mim, porque eram personagens ou de séries, ou de filmes, do repertório cultural delas. Então, eu fiquei conhecendo muito de Pokémon, muitos meninos. A gente teve Arlequina, Coringa, Greninja. Então, esse foi um dado importante para a pesquisa também. E a escolha do nome foi bem legal e bem divertida também. Então, o Greninja, né, que eu falei dele, ele diz... Aí eu perguntei, ô Greninja, por que você escolheu logo esse livro? Claro que lá eu falei o nome dele, né? Porque eu adoro arco-íris. E tem um que o anel de Saturno é um arco-íris. Então, a gente vê lá. A criança ela não escolhe aleatoriamente, não. Ela tem critério e ela sabe apontar por que ela escolheu, né, aquele livro. Aí eu pergunto, você adora arco-íris? E esse aí tem? Tem. Então, o que você olhou para escolher esse livro, né? Logo que você chegou, esse arco-íris aqui. Isso foi uma fala muito recorrente. Esse livro foi muito procurado e muito escolhido. Outra criança, o Naruto, que aí já é um personagem. Aí eu aprendi tudo desses desenhos, séries, tive que pesquisar, chegar em casa, pesquisava quem era o Naruto, para ver lá daqueles personagens lá desses Pokémons e tal, né? Que é a cultura infantil, né? Isso faz parte da cultura infantil. E a gente conhece também os repertórios dessas crianças que estão conosco na nossa sala, né? Então, ele fala, por que você escolheu? Porque eu achei legal a capa. Você achou legal? O que você gostou? Desse menino andando de bicicleta e o cachorro atrás. Do menino andando de bicicleta e o cachorro atrás? Eu repito o que ela fala. Então, a criança ela identifica alguma coisa na capa
que faz ela desejar ler o livro. Ali ela já começa a imaginar. Possivelmente vai falar no livro sobre aquilo. E aí ela vai ver se a hipótese inicial dela é confirmada ou não no texto. Por isso que é legal quando a gente está em sala, você vai ler um livro, mostra a capa e deixa as crianças falar, levantar hipóteses. Isso é uma estratégia de leitura bem bacana para você chamar o leitor. Que aí, depois que você lê, aí ele vai ver se a sua estratégia vai ser confirmada ou não, né? Então, depois apareceu muito dado, eu olho as imagens. A criança, para escolher, ela olha as imagens, né? Então, ela pegava o livro e ia folheando, né? Nós, adultos, a gente tem mania de pegar o sumário, vai lá ler, né? Eu, pelo menos, quando eu vou escolher um livro, né, para me ajudar, eu olho lá no sumário, vejo o que ele vai me ajudar. A criança olha a capa que apareceu e olha as imagens lá dentro. Então, ela fala, as imagens me chamam muita atenção. Aí você vai olhando, aí ele fala uma coisa muito importante. Aí eu fico lendo as imagens. Então, ele lê a imagem, porque ele está em processo de alfabetização. São crianças em processo de alfabetização. Então, ele já faz a leitura da imagem. Então, a imagem é um texto? A imagem é um texto. E, às vezes, na escola, a gente tende a valorizar muito, nós alfabetizadores, né? Estou me incluindo, o texto verbal, e, às vezes, a gente desconsidera a leitura que a criança faz da imagem. E o primeiro aspecto que ela pega o livro e vai ver são as imagens, né? Outro que apareceu muito é a cor, né? A Bruxonilda. A Bruxonilda é o personagem de um livro que ela falou que gostou muito, então ela queria esse nome na pesquisa. Então, ela fala, eu vou olhando pela cor e aí eu escolho. Eu abro o livro, eu procuro. Aí eu falo, procura o que você olha? As imagens. Aí eu falo, as imagens. Ela fala, ajuda muito para a gente, igual a Mari falou, é a colega, que algumas vezes a autora não diz. E aí a imagem que mostra. Então, a menina já fazendo aquela relação texto verbal, texto visual. Tem livro que a imagem só complementa o texto verbal. Tem livro que a imagem é outra coisa e o texto é outra coisa. Então, ela fala aí, tem livro que a autora não diz. Aí ela está falando do texto verbal, mas a imagem mostra. Então, bacana a gente ouvir isso e ver como que é importante a relação. E aí, na tese, eu discuto isso mais com aquelas autoras que vão, a Nikolaeva, a Linden, falar sobre a importância da imagem, né? Então, outra coisa que eu vi que apareceu muito, as crianças, na hora de escolher, elas utilizam o quê? Os repertórios delas de leitura. Então, se elas, por exemplo, esse livro, além da capa, da cor, elas identificaram muito, né, do Nino, o Menino de Saturno, a questão do Menino Maluquinho, que ainda foi um livro muito citado nos círculos de leitura, como livro que elas gostam de ler, né? Então, a Mari fala, por que você escolheu? Ela fala, porque eu gosto muito, muito do Menino Maluquinho. Eu tenho muitos livros do Menino Maluquinho na minha casa, que o meu pai e a minha mãe comprou. Então, quando a gente conversa com a criança e dá voz a ela, a gente fica percebendo também os circuitos de leitura dos quais a criança participa. No caso dessa, a mãe e o pai compravam livros, e ela já conhecia o personagem. Aí o colega fala, eu tenho a coleção inteira, ainda fala inteira, assim, do bebê maluquinho, a coleção inteira. Aí ela completa, todo dia no Globo, eu assisto o Menino Maluquinho, que aí já é um canal, né? Então, as crianças vão contando para a gente quais são os repertórios de leitura que elas trazem. E é bom a gente conhecer para a gente ampliar esse repertório, que a literatura tem uma produção extensa, né? Aí a gente pode ampliar.
Aí, eu coloquei os dois, porque isso apareceu muito nesse livro. Ele parece muito com o Menino Maluquinho. A diferença é a panela na cabeça, eles falavam. É só essa a diferença. E se a gente olhar o traçado, né? Lá é o arco-íris, o chapéu, e lá é a panela na cabeça. Tá? O que eu achei legal também, que apareceu muito no estudo, foram as leituras que as professoras traziam, que liam para eles na sala, também nas leituras aparecia, nas nossas leituras compartilhadas. Então, aí tem 2 livros que, às vezes, eles não circulam no circuito de consumo, de propaganda, mas eles foram citados pelas crianças como leituras feitas pelas professoras e que eles gostaram. Então, a gente tem aí o Chuva de Manga, o Escola de Chuva. E eles ainda falaram, a professora leu naquele trabalho sobre consciência negra. Eles apontam o tema, né? Então, as crianças estão ligadas nesses temas, nos projetos que a gente faz na escola. Agora, eu trouxe um pouquinho para vocês também dos livros não escolhidos dentro do tempo que eu posso. Né? Como que está aí? Está tranquilo? Então, esses foram os livros não escolhidos. E houve uma recorrência, tanto nos escolhidos quanto no não escolhidos. Praticamente os mesmos livros não foram escolhidos pelos diferentes grupos. E aí eu fui perguntar também, mas por que não? Por que não escolheu? Então, esse livro é interessante o que a criança diz sobre o livro. Esse livro, ele foi premiado, ele já recebeu 3 prêmios como o melhor para a criança. E a criança, na minha pesquisa, elas não escolheram esse livro. Então, eu fui perguntar, mas por que não? Né? Porque fui conhecer os critérios. E o que elas disseram? Olha, ele tem muita fala, né? São crianças em processo de alfabetização. A gente não pode esquecer. Quando a criança pega um livro, ela quer construir sentidos. Então, se aquilo, né, ela percebe que vai demorar. Tinha uns que falavam, vai demorar uma semana para ler esse livro? Se eu pego esse livro, vai demorar uma semana. Então, é uma visão. O Peter Hunt vai falar que a criança tem uma análise como criança. Ele fala até uma análise criancista. Não é que é diminuindo, é uma análise como criança, uma leitora criança. Né? E aí, eu falo, né? A outra completa, poxa, fala demais. Aí eu pergunto, e a capa? Porque eu já tinha percebido que eles escolhem pela capa. Achou legal a capa? Não. Por que não? Tudo vermelho. Então, é esse todo vermelho. Todo vermelho. Você não gostou, não? Não tem cor. Esse aí, isso. Não tem cor, um fala. Aí o outro fala, não, tem cor, mas é pouca cor. Tudo vermelho ou preto. Aí, agora é que vem uma coisa que, né, para a gente, para a minha orientadora, aí parece que por dentro o livro vai ser muito chato. Então, ele associa a diversidade de cores da capa com o enredo, a aventura que vai ter no interior do livro. Então, esse tipo de livro é um livro que depois a gente discutir na pesquisa, que o professor pode levar, porque ele tem a sua qualidade, mas o professor pode fazer a mediação com a criança, para ampliar um pouco isso, e conversar com ela sobre esse livro. Porque eles apontaram, por exemplo, vocês vão ver outras coisas. E aí a Mari fala, eu não gostei porque ela é muito vermelha e muito preta. Repetindo, isso apareceu muito. Né? Ela falando, não gosto dessas coisas, são muitas pessoas. Então, se você observa a capa, é muita gente junto. A criança ela quer construir sentido. Então, se ela esbarra em alguma coisa que atrapalha esse processo de construção de sentidos, a tendência dela é não escolher o livro. E aí,
eu percebi que depois, né, como mediadores, a gente pode depois trazer esses livros, porque eles têm qualidade, e a gente pode fazer outros tipos de trabalho com ele, ampliando. Mas, na hora que ela vai escolher, ela não escolhe, né? Aí ela fala, o Sock, é outro personagem, né? A capa também é meio estranha. Aí eu falo, a capa, o que é estranho nessa capa? Explica para nós. Estranho porque tem muitas pessoas, e também nem todas estão no mesmo lugar. E esse homem aqui é estranho, esse é estranho, e ele vai estranhando. Por quê? Porque o livro Inês, ele conta aquela história de amor entre Inês e o príncipe regente. Então, o contexto desse livro é bem antigo, então as roupas são diferentes. Então, eles estranharam essas roupas. Quando a gente leva um tipo de livro assim, então, eu vi isso, que a gente precisa contextualizar essa obra. A professora, né, a gente levar para casa, ler, observar esses detalhes, contextualizar, ler sobre essa história de Inês e o príncipe, para, na hora que você apresentar, aí você contextualiza. E o professor Hildo, ele vai fazer isso, ele vai falar isso no livro. A obra, muitas vezes, ela precisa ser contextualizada. Algumas obras que foram escritas em outros tempos, as crianças desse tempo atual, né, elas estranham essas roupas. Se a gente não dá oportunidade a falar, a gente não entende por que ele não escolheu, né? E, se a gente ouve, a gente pode contribuir no processo de formação desse leitor, né? Então, esse outro livro aí, que é isso, que ele tem uma capa meio laranjada, acho que ele está aí embaixo. Isso. O que eles falaram sobre esse livro? Não escolheram também. E a criança, ela é muito honesta. Então, a Moana vai falar, a Moana, né? Então, ela vai falar, eu já vi e não gostei. Já vi e não gostei. Mas o que você não gostou? Da capa. Da capa também não. O que tem nessa capa que você não gostou? As letras são muito grandes, outras pequenas, o título você não gostou? Não, está meio embaçado. Se a gente pega o livro, as imagens, a estética dele é assim mesmo, uma letra misturando, uma imagem. Depois eles descobrem que tem um rosto ali por trás. Mas eu percebi que é a questão da construção do sentido. Eles querem construir sentidos. Então, quando, às vezes, o livro traz uma proposta mas que exige mais, então, ele, como um leitor dessa idade, em processo de alfabetização, ele vai ter os critérios dele de escolha, né? E aí, depois a gente pode ir ampliando com a nossa prática esse repertório de leituras deles, né? Aí a outra criança, porque havia uma recorrência. A pesquisa é bom você ficar muito tempo em campo, que você vai percebendo a recorrência nas falas, né? A princesa Jujuba, outra personagem de um desenho que eu fui conhecer, aí ela fala, só da capa eu já não gostei. Porque, olha, um monte de bagunça. Então, a outra falou que está embaçado, um monte de bagunça. Então, são os critérios, elementos que elas vão descobrindo, né? Aí eu pergunto, e você, princesinha Sofia, gostou desse? Não. Por que não? A capa tem muita coisa repetida. Se você observar a capa, ela tem uma estética que vai repetindo tons, elementos. Então, a criança ela vai apontando, sim, como que ela faz para escolher, né? Pessoal, se eu disser água, vocês vão dizer fogo. Água, água, água. Fogo, água, fogo. Muito bem. Sacode aí, vamos lá. Então, depois que eu li os livros que eles escolheram, né?
Eu li os livros que eles escolheram. Cada um escolheu, pelo menos, eram 4 livros lidos, por isso que foram muitos dados, a pesquisa foi grande. No final, eu falava para eles assim, tá bem, você escolheu esse, eu já li todos, e agora? Qual a história que você achou mais legal e por quê? Para eu ver se a escolha inicial era a mesma depois. Então, outro dado bem bacana que aconteceu. Muitos meninos escolhiam pela capa, mas depois que eles ouviam a história, eles gostavam mais do livro que outra criança. E aí fui observando os grupos, as recorrências. Esse livro aparece como o que eles, depois da leitura, o que eles mais gostaram. E aí, as justificativas das crianças, né? Eu gostei porque ele tem mais histórias diferentes. Esse livro, De Noite no Bosque, ele faz uma intertextualidade com vários contos de fada. Então, a gente observa ali, a Francisca está ajudando ali, ele começa, 2 crianças em casa lendo, o pai e a mãe chegam cansados lá do trabalho, e eles pedem para ler. Aí, a mãe, não, vamos ler. Não, vamos ler sim. Aí um começa a ler, e aí pode ir passando, que aí eu vou... Isso. Olha lá, está a mãe e o pai cansados, o pai lá no sono danado, abrindo boca. Aí eles começam a ler o livro. Então, ele vai dialogando com contos, Chapeuzinho Vermelho, Cachinhos Dourados, né? Tem vários ali, está vendo? E é legal que, quando eu fui lendo, eu mostrava a imagem. Ah, Elisa, esse eu sei, é a história tal. Ah, esse eu conheço. Eles iam Branca de Neve, João e Maria. Então, eles iam me contando as histórias. Então, esse livro foi um dos livros, depois da história lida, que eles gostavam. E o que eles disseram? Ah, é uma história que conta histórias dentro dela. Ah, ele tem mais histórias diferentes. Ah, fala das histórias dos filmes que eu já vi, porque as crianças, né, eles estão aí no mundo e eles veem séries, filmes, desenhos. Então, os filmes que já foram produzidos com esses contos de fada, né? O livro é legal porque misturou histórias. Ah, a capa brilha no escuro. E os meninos liam histórias com a mãe e o pai. Mães e pais. As crianças gostam que leem histórias para eles. Viu? Apareceu muito na pesquisa. Então, é isso. E a capa é imaginária. É legal isso, a capa é imaginária, porque eu fiz a pesquisa com vários grupos. Cada grupo falava uma coisa dessa capa. Então, porque os grupos eram diferentes, os leitores eram diferentes, e como a gente dialogava sobre os livros, eles podiam falar o que eles achavam daquela capa. E é legal que apareciam coisas diferentes na tese, eu conto isso também. Esses 3 livros também foram bem escolhidos pelas crianças. Um é o Lá e Aqui, não sei se vocês conhecem, que conta um livro maravilhoso, eu considero. Ele conta uma história de separação, sem falar, em momento nenhum, em separação. Né? É da Carolina Moreira e do Odilon Moraes. Esse livro também já foi premiado. E as crianças escolheram e contaram por quê. Porque tem imagens, porque o texto verbal não é muito grande, aquelas coisas que eu já falei com vocês. O livro das casas é um livro que tem rima, eles escolheram também. Então, eles justificaram. Ah, Elisa, tem rima. A gente gosta quando tem rima, ajuda a entender o livro. Aí eu vou contando isso lá dentro. E as cores dos pássaros, eles destacaram muito que as imagens desse livro são muito bonitas, tem muitas pinturas, tem muito animais. Criança gosta de animal, né? Aí, está vendo as imagens, há um predomínio do texto imagético sobre o texto verbal. E isso tudo a gente lia e discutia essas imagens, né? Então, os diálogos da criança com os textos literários. Estou olhando aqui para a gente ter tempo para o debate, né?
Nesse livro, no jogo de adivinhações de possíveis sentidos do texto, olha bem, esse livro aí, As Cores dos Pássaros, ele tem uma imagem que aparece aquele pé da criança, aquele pé ali. E aí, na hora da leitura, eu fui discutir com eles, o que será que é isso? Tá vendo? Isso. O que será que é isso, né? Porque a literatura é isso, é para dar voz ao sujeito e ele imaginando o que aquilo pode ser. Aí eles falam assim, MC Kekel foi o nome que ele escolheu, né? Esse aqui é a águia. Aí a Arlequina fala, não coube aqui, porque ela é muito maior, então por isso que não apareceu a cabeça. É o pensamento concreto da criança, né? Criança de 6, 7 anos. Aí o Coringa fala, não é um gavião? Eu acho que é gavião, porque gavião tem o pé bem maior do que esse, maior do que a águia. Aí eu pergunto, será que é de gavião? Na pesquisa eu fazia muitas perguntas, porque eu queria ouvir mesmo, né? A Arlequina. Não, eu acho que é porque, quando ela fez esse livro, né, aí ela pediu para fazer um gavião maior, mas não coube, então teve que fazer só a metade da perna. É muito gostoso ouvir a criança, né, gente? A criança tem muito a dizer sobre os livros, e ela, quando ela tem a oportunidade de falar, ela mostra a forma como ela está pensando, né? Ela mostra a forma como ela está pensando. Isso, pode passar. E depois, gente, olha o que é o pé. É uma surpresa para eles depois. É lindo. A literatura é isso. Literatura, quando vocês falaram, isso é literatura. Por isso que a literatura, o letramento literário é um tipo de letramento bem singular, né? E com as crianças, falo com os adultos. É muito importante a gente ler texto literário, porque é esse encantamento. Esse daí é o livro Lá e Aqui, que elas escolheram. Foi um livro premiado também, tá? E esse livro foi legal que elas foram estabelecendo conexões. Porque esse livro é assim, ele começa com uma árvore, vocês estão vendo lá, depois vem uma casa com uma criança e um cachorro, depois aparece a árvore, depois aparece a casa e eles indo para casa. Os elementos, há figuras fixas e figuras que vão sendo acrescentadas. E conversando com as crianças, elas perceberam isso. Algumas pegaram esse livro, que eu achei super bacana, e foram passando assim, tipo história em quadrinho. Pegaram o livro e foram... porque eles perceberam que há um movimento nas imagens, né? E aí eu pergunto, o que vocês estão observando neste livro? Vocês observaram alguma coisa? Fiquem atentos, hein? Aí o mundo quadrado, que é o nome que ele, a autodenominação que ele escolheu, ele falou, está mudando a imagem. Aí eu falei, o que está acontecendo com a imagem? É que uma hora aparece uma árvore. No começo, com uma árvore. Aí depois aparece um menino, um cachorro, e passa o outro. Aí passou e vai continuando. O movimento dessa obra, o movimento da imagem, as crianças percebem, né? Aí, quando aparece esse lago cheio de peixes, o lago cheio de peixes aparece. É legal a forma que a criança fala, né? Ela quer reforçar a ideia dela, né? E é interessante que eu li uma análise de uma professora, a professora Marta Passos, que ela é até do GEPEL também, ela faz uma análise desse livro, e ela vai falando desses elementos, como pesquisadora, desses elementos que vão compondo essa obra, os elementos fixos, os elementos móveis, e a criança também falou disso, da forma dela, né? Aí, quando aparece o lago aparece, né? Então, durante a leitura, o que eu pude perceber? Que as crianças têm muito conhecimento de mundo. Então, nas rodas, lá nos círculos de leitura, esse conhecimento aparecia, né?
Aí é uma parte do livro, e quando aparece a imagem, a aluna fala, ele parece um dos cientistas que eu acho que eu já ouvi falar em filme, que chama Einstein. Aí ela já arrasa e já fala o nome mesmo. Parece, porque ele tem um cabelo meio assim, um bigode assim. E aí eu pergunto, quem já ouviu falar do Einstein que ela está falando? Aí as crianças não ouviram. Então, quando você está num círculo de leitura, lendo um livro, e as crianças podem falar sobre aquilo, a gente fica conhecendo os repertórios de leitura, conhecimento de mundo, porque essas crianças, elas trazem conhecimento de mundo. E se a gente compartilha com o outro, a gente aprende junto, né? Aí ela fala, ele parece cientista que eu já ouvi falar nos filmes. No final, né, um cientista muito famoso, ela faz assim, eu acho. Então, outra coisa que acontecia muito eram as histórias. O que eu percebia? Quando eu li uma história, a todo tempo, a história do livro se cruzava com a história da criança. Por isso que eu eu com a minha orientadora, a gente pensou nesse título, Histórias que se cruzam. A do livro e a da criança, né? Então, nesse livro, Receita para Fazer Dragão, vocês vão ver que esse livro é um livro que tem muita escrita. Aí você pode estar vendo, eles escolheram esse livro para a gente ler. Esse livro, nós lemos ele todinho e comentamos, e tem muita coisa bacana na minha tese, e até o que eu não pude colocar, que eu quero produzir depois. Esse livro, o que chamou a atenção das crianças foi esse dragão da capa. Então, o que é aquilo, né? Da capa, a figura do dragão. Eles quiseram tanto ler Receita para Fazer Dragão, eles ficaram super interessados e escolheram um livro com muita escrita, né? Então, a gente estava conversando e tinha um cachorro na história que chamava Pepepino. E aí fala, Pepepino acompanhou-os a contragosto. Só de pensar, seus corações saltavam de susto. Aí a Pipoca fala. E ela escolheu, porque ela adora pipoca, que ela me falou. Então, ela escolheu Pipoca. Eu já fiquei assustada pra caramba, porque a minha prima, ela pegou uma aranha assim de mentirinha e colocou... Eu estava dormindo, né? Eu estava com um bom sonho, que eu estava cavalgando no unicórnio. Olha bem a criança. Ela foi lá e colocou a aranha em cima de mim. Quando eu acordei, eu levei o maior susto. Quase que meu coração saiu pela boca. Então, muitas vezes, as histórias que a gente lia juntos eram permeadas das histórias particulares das crianças. E a literatura, ela proporciona isso, né? Então, intertextualidade, a criança também fazia intertextualidade. E aí, a intertextualidade, ela fazia com personagens dos filmes, das séries que elas assistiam. Aí a gente tem imagens do livro, tem um pintor, que é esse aí. E aí ele vai, a gente discutindo sobre aquela imagem, eu vou resumir aqui, né, por causa do tempo. Aí ele fala, está parecendo Gargamel com isso aqui, isso aqui, isso aqui. E se a gente vê na imagem do pintor, lembra muito a roupa, né? O estilo lá, carequinha e tal. Aí eu pergunto, quem é Gargamel? Né? Dos Smurfs. O Coringa, não, está parecendo, é o pai do Gargamel. Ele achou que era o pai do Gargamel que estava aparecendo. A Ladybug apareceu muito. Nós estávamos lendo um livro que falava de tartaruga. Aí a criança, né, viu a tartaruga e falou, a tartaruga da Ladybug. Aí eu, de quê? A pesquisadora que não conhecia, agora já sei tudo sobre Miraculous. Já pesquisei, já sei tudo. Então, a tartaruga da Ladybug. O que é isso? Eu pergunto. Está parecendo a tartaruga do Andy Bug, que é do mal. Sabe a tartaruga preta? É essa.
Aí eu falei, eu estou precisando assistir desenho, hein, gente? Eu estou por fora. Aí a Moana acha a maior graça de eu falar isso, né? Ela sorri. Aí eu pergunto, esse da tartaruga, né, o desenho, chama como? Ladybug. E está aí. Aí fui pesquisar um pouquinho. Então, nos diálogos, eu percebi como que as crianças assistem atualmente séries, filmes, acessam jogos de celular, e até eu desenvolvo isso lá, falando que são leitoras de muitos códigos, não só de livro infantil, mas de textos que circulam na internet, elas me diziam, textos de celular, YouTube, alguns acessavam o YouTube, tá? Séries, algumas adoravam série, me contavam sobre série. Aí algumas coisas que apareceu, o Detetives do Prédio Azul, que a gente vai vendo como que também a mídia tem uma influência nisso. Os repertórios de leitura tem, né? Então a escola tem um papel bacana de ampliar um pouco essa visão, né, da criança, trazer outros livros. Aí, essa parte aí do livro, eles lembraram do filme Rio, do Blue. Então, quando a gente leu essa parte As Cores dos Pássaros, elas lembraram do Blue. Quando uma parte que tinha esse menino que surfava numa prancha, eles lembraram do Flash, que é uma série que eu fui pesquisar também, né, que é o Flash, é uma série que ele tem alta velocidade, e eles falavam muito do Flash. Então, ler com a criança é uma experiência sensível. Aí eu desenvolvo isso um pouco. Por quê? Tem um livro que é o Coisa de Gente Grande. E aí, esse livro ele é muito interessante, que ele é composto de imagem e uma palavra. Essa palavra são palavras, chama Coisa de Gente Grande. Geralmente, que a gente pode tirar palavras mais do universo adulto, que dialoga com imagens do universo infantil. Então, a discussão dessa obra ela foi bem bacana, né? Então, essa imagem aí, só que eu peguei, só de eu mostrar o livro, quando eu abri nessa parte, aí eles já começaram a cantar os parabéns, já começa todo mundo a cantar parabéns, e cantam o tempo todo. E já emenda, com quem será? Isso é lá no círculo de leitura, né? Porque a criança ela recebe essa proposta do imaginário, ela entra nesse mundo com muita facilidade, né? Tem uma festa muito boa. Aí uma já vai contando as velas. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. É um menino que fez 6 anos. Então, eu estou lá calada. É eles que estão observando as imagens lá e falando. Eu vou soprar a vela. E já sopra a vela. Aí, a pesquisadora incentiva também. Vai, Lola. Eu entro junto com eles nisso, né? Então, a literatura, ela proporciona isso tudo. Aí, eu dei o título, Quando Ler é Recriar. Toda obra, quando você lê com a criança, ela é recriada no momento da leitura, por aqueles sujeitos, por aqueles leitores, por suas experiências de vida, suas experiências de leitura, né? Então, pessoal, ler também é imaginar, né? Vamos cantar mais um pouquinho? Agora é ficar de pé. Vamos lá? Vamos ficar de pé um pouquinho? Isso. Dá uma esticadinha. Isso. Muito bem. Já estou acabando, viu? Isso. Vamos lá? Ó. 1, 2, 3. Vocês conhecem a música da cobra? A cobra não tem pé, a cobra não tem mão. Como é? No pezinho de limão. Ela vai subindo, vai, vai, vai. Vai se enrolando. Vai, vai, vai. Pode sentar, gente, só para a gente acordar. Isso.
Então, quando a gente discutiu esse livro aí, que é aquele da capa, O Guardião da Bola, esse momento foi muito interessante, por isso que eu trouxe. A leitura, quando ler é imaginar. A gente viu quando ler é recriar, quando ler é imaginar. Então, na discussão desse livro, nessa cena, a criança, ela é a guardiã da bola do grupo dela de pelada. E ela que foi sorteada para guardar a bola na casa dela. Só que a bola fura, e ele fica muito apertado, né? Aí, quando eu estou lendo e chego nessa página, a aluna fala, ai, meu Deus. Então, é o sofrimento dela junto com o personagem, né? Aí eu continuo a ler a parte. Ai, 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 meus amigos me matam. Isso é do texto. Olha a carinha dele, gente. Aí a aluna fala, coitado dele, ele está triste. Então, agora deve ser porque ele estava antes. Aí ele ficou triste. Aí a Moranguinho fala, ah, coitado, e se ele pegar uma bombinha e enfiasse? Já querendo resolver o problema do personagem, né? Ah, mas se ele colocasse no furo? Aí o Naruto, lindo, fala assim, gente, eu quero falar uma coisa, não fica preocupado, porque ele vai vender todos os brinquedos dele para o moço, e o moço vai dar dinheiro e ele vai comprar uma outra bola. Né? É a solução da criança para o problema lá do personagem. Né? Mas a aluna ainda está preocupada, pode ser, mas... Então, esse pacto ficcional que Humberto Eco fala, né, que a literatura é os passeios pelo bosque da ficção, a criança vai entrando nesse bosque junto com a gente. Né? Aí, uma parte que a gente fez, né, em cima dos dados, quando lê uma experiência corporal, porque com a criança, aprender é uma experiência corporal e ler também. Então, quando naquele Receita para Fazer Dragão chega nessa imagem, é muito bacana, porque aí eles já começam, ai, meu Deus, ai, que gracinha. Chega perto, faz cafuné no desenho, na imagem. Né? Que fofinho cachorrinho. Aí eu pergunto, olha, ele é feito de quê, gente? De tinta, papel. Aí eles vão observando a imagem. Aí o Churros fala, toma um osso. Então, ele imagina, ele simula um osso e dá lá para o personagem que está lá no livro. Aí, a Lola tira do bolso e fala assim, eu vou dar peixe para o gatinho. Então, é isso. Para a criança, o tempo todo, quando a gente estava no círculo de leitura, elas levantavam, elas faziam gestos. Se eu falava de gaivota, elas imitavam a gaivota. Se era o mar, elas faziam o gesto do mar. Então, eu desenvolvi um pouco isso, falando de quando ler uma experiência corporal. E, na pesquisa, no último capítulo, a gente nomeou de Se Eu Pudesse, fazendo uma brincadeira mesmo com o universo infantil, se eu pudesse falar de livros e de minhas leituras. Aí, a gente conversando, eu perguntei para eles se algum colega já tinha indicado algum livro para eles, se eles já indicaram algum livro, e aí, que livro que eles gostam de ler. Então, aí eles foram falando mais dos livros. E aí, eu fui conhecendo um pouco das leituras desse grupo. Né? Esse Sopa de Prego, ela conta no círculo de leitura que ela viu um programa, Rá-Tim-Bum, com uma história, que contou a história, e aí ela foi buscar na biblioteca para ver se era uma outra versão daquela história. Então, o circuito de leitura, além do colega, tem a televisão, tem a família, tem o professor. Então, a criança está nesse circuito de leitura. Né? O Almanaque Maluquinho, que eles indicaram também, que é um livro engraçado. Esses todos, Capetinha do Espaço, e cada um conta por que ele é legal. Tal. Essa coleção, Quem Tem Medo, apareceu muito, talvez pelos temas, pelos medos que eles têm.
né? Aí eu fui ler um pouquinho, voltar lá na psicanálise dos contos de fada, quando o Bert Hellerheim vai falar um pouco dos medos da criança, dos temas que interessam, né? A Bruxinha e o Dragão. Esse menino contou a história tão bem que, na hora que ele acabou, o meu desejo era parar o círculo e ir lá pegar o livro na mesma hora. De tão bem que ele contou essa história. Ele fez aquele papel do leitor que incentiva o outro leitor a ler, né? As Cartas de Ronroroso, todos esses livros, Vamos Apostar Corrida, O Enigma da Lagoa, foram livros que eles foram me indicando, que algum colega indicou, que ele achou legal, e a Turma da Mônica, que ainda é muito presente, que eles leem muito, eles contaram que vão à biblioteca ainda procurar os gibis, em casa eles gostam de ler, né? Então, os projetos da escola apareceram também, o Sacola de Leitura, eles falaram, estava no meu dia da sacola, e eu peguei um livro que se chama Menina Lina. Eles falaram muito que o Sacola é legal, porque eles podem ir na biblioteca e pegar o livro que eles querem para levar. E o Mala de Leitura apareceu também, que é um projeto antigo no Centro Pedagógico, que a gente vai nas turmas do primeiro ciclo, né? As turmas vão para a biblioteca, a gente tem bolsista, tem as professoras que também têm a mala. E o que ele destacou é que, no final, ela deixava a gente escolher o livro e ver os livros da mala. Então, a criança falando que é importante deixar escolher também em alguns momentos, né? Eu perguntei para eles assim, se você pudesse conversar com o autor. Aí eu já vou encerrar, né, que é 9h30, para o debate. Aí eles falaram, né, o que você diria para ele que é importante? Que seja legal o livro, bastante engraçado e que tenha bastante figura. Ela resumiu um pouco, e aí, se a gente lembra do livro Alice, no País das Maravilhas, e eu faço um pouco essa reflexão, ela fala, né, para que serve um livro sem figuras e nem diálogos, lá no Alice. E a criança falou bem próximo disso, né? Reforçam a questão da imagem. E aí, a gente conversou sobre a importância do círculo de leitura, e eu vou encerrar aí com isso que eu quis saber deles e dessa experiência nossa de leitura. O que vocês acharam do círculo de leitura, de ler, compartilhar com o outro e tal? Então, essa fala aí, né, ele disse, a gente foi falando dos livros que a gente gostou, foi falando sobre os livros, sobre as capas dos livros, e descobrimos segredos dos livros também. Então, eu acho que é isso. Assim, na pesquisa, foram muitos dados que a gente conseguiu levantar, mas o que eu pude ver é que a criança é uma leitora crítica, ela tem critérios, ela sabe apontar esses critérios, e ela tem repertórios de leitura, e quando a gente dá voz às crianças sobre os livros, ela tem muito a nos dizer sobre esses livros literários. É isso, muito obrigada. Agora a gente vai para a conversa, para o debate. Vou pôr as referências. Obrigada, aí. Elisa. Né? E podia pedir para acender a luz aqui para nós? Vou sentar aqui, Elisa. Tá. Então, depois desta longa conversa muito maravilhosa com a Elisa, né, sobre quando nós aprendemos, porque, principalmente, de dar o espaço para as crianças. Porque nós, muitas vezes, é que dominamos, é que falamos, né, e dizemos. E ela traz para a gente esse outro lado. Então, a gente tem a da questão de nós, enquanto professores, enquanto educadores, ter também, poder ouvir, escutar, né, dar mais voz às crianças. E agora, então, a gente abre a nossa conversa aí, né, com vocês. Já podemos fazer uns inscritos, já temos ali. Eu peço para poder fazer a identificação, né, e vamos começar ali com a colega. Vou levantar. Boa noite, meu nome é Gisélia, eu sou técnica da Secretaria Municipal de Educação de Sete Lagoas. E achei muito bacana, porque é a velha história de nada sobre mim sem mim.
A gente vê muito isso aí nas escolas, que é a visão adultocêntrica, né? E haja vista a função social da literatura, que não é muito, às vezes, muito bem articulada, né, nas escolas, talvez também por essa correria, por essas questões de desconhecimento que a gente coloca. Então, algumas questões aqui, eu vou ser rápida, mas é só para comentar algumas questões para partilhar com você com relação à realidade das nossas escolas públicas, né? A gente andou discutindo com relação a... A gente sabe que a sua pesquisa é com os livros de 2015, né, os livros aí altamente recomendáveis, mas o que a gente faz a discussão é que, nesse último edital do PNLD literário, né, houve controvérsias com relação à questão do formato dos livros, né, do PNLD literário. A primeira vez que a gente escolhe, né, os livros literários infantis, que estão num programa que agora está agregado ao PNLD mesmo, né, na questão dos livros didáticos. Então, a gente faz várias críticas, mas a gente vê também que a função social da literatura é uma coisa que tem que ser valorizada dentro da escola, mas que, muitas vezes, os livros não são manuseados, porque a gente está com a cultura arraigada de que livro é para ser guardado, né, e que livro é para ser preservado enquanto um bem público. E aí, quem resguarda os livros são os adultos, quem escolhe os livros são os adultos, e a gente cai na esparrela da velha imposição dessa questão da escolha literária, e a literatura não é vista enquanto um prazer para a criança. E a gente sabe que esse prazer ele tem que ser colocado, né, enquanto um sabor realmente, que é o que o Barthes coloca. Então, é importante que a gente faça essa análise também. Eu acho muito bacana a sua pesquisa, mas essa análise é a partir do que o PNLD literário vem trazer para a gente enquanto visão do que realmente é literatura, que é uma coisa que a gente discute. Aí eu gostaria que você também, né, a partir de sua pesquisa, fizesse, se fosse possível, uma costura com esse questionamento que a gente faz aí desse PNLD literário. Obrigada. Obrigada. Aqui nós temos também uma colega ali, aqui. Boa noite. Oportunidade única. Cara, eu estou aqui feliz pra caramba de ter vindo aqui hoje. As perguntas as crianças me responderam, mas esse trabalho seu não pode ficar preso. Esse trabalho seu tem que voar. O que tem de subsídios para neurociências aí é muita coisa. Emoção, sentimento e mente. E a relação toda da percepção do que as crianças têm, a responsabilidade enorme que a gente tem de trabalhar com criança, de transformar todo um conhecimento de sentimento deles, porque você viu que eles partiram de uma capa, na relação do que eles conheciam. E, após a leitura, toda a interpretação que eles tinham do que a gente chama de sentimento na neurociências, que são as imagens que eles criam através do que veio. Um até gostou, ou um grupo gostou, porque no livro tinha o pai e a mãe lendo com a criança. Quer dizer, é um negócio assim muito, muito, muito sério. Eu gostaria de ter acesso a esse trabalho seu, se possível, e com algumas partes também te pedir liberdade de citar o seu trabalho, lógico que não, em minhas falas, a respeito principalmente do prazer que a leitura precisa. Leitura não é hábito, leitura é prazer. Eu só quero te dizer mais uma vez, muitos subsídios para o pessoal da neurociência aqui da universidade, trabalhar com isso e mostrar essa importância e esse trabalho com a criança, principalmente na área de leitura. Muito obrigado de eu estar aqui hoje. Como é seu nome? Jorge. 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 Tá. Boa noite.
Meu nome é Raquel. Eu sou professora de literatura, só que os meus meninos são mais velhos. Esse ano eu estou trabalhando com o 9º ano. E eu sou estudante de pedagogia também. E eu achei muito engraçado quando você faz a pergunta assim, por que você escolheu esse livro? E aí eles respondem o que depois eles próprios se contradizem. Por exemplo, assim, porque tem muita fala, mas eles escolheram do dragão que tinha muita fala. Porque tem uma cor só, mas eles escolheram aquele da noite que praticamente era preto, a capa toda. Aí eu achei muito engraçado assim que não é isso mesmo. Deve ter alguma outra coisa. Deve estar no seu trabalho também, que depois eu gostaria de ler, igual o colega aqui. Deve ter alguma outra coisa que chame muita atenção dos alunos, assim, dos pequenininhos, sobre por que escolher um livro, sabe? Que talvez fuja da capacidade ali, momentânea de dizer. Né? Os meus alunos, eu faço essa mesma pergunta para os meus meninos velhos, dos adolescentes. Por que vocês escolheram esses livros? Por exemplo, esse semestre eles escolheram o Conto da Aia. Eu achei super legal, porque tem uma discussão feminista no meio bacana. Por que vocês escolheram esse livro? E eles me remeteram a isso, porque tem uma questão muito interessante que a gente quer saber. E é uma resposta, lógico, né, pela maturidade, tudo bem. Mas é uma resposta assim, muito concisa. E eu gostei muito de sempre perguntar para os meus alunos, quando eu estiver trabalhando com os pequenininhos, por que eles escolheram. Eu acho que isso é bem legal. E aí eu queria que você, se você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, sabe? Escolhi por causa da cor, mas como assim que você escolheu um outro de uma cor só? Escolhi por causa da fala, mas o outro também tinha muito, inclusive muito mais falas, umas letras pequenininhas, né? É isso. Obrigada. Vamos responder, então, em bloco, né? Só adiantando, gente, que nós temos todas as teses e dissertações aqui do programa, assim, juntamente com a da Elisa, né? Todas elas ficam disponíveis, né, no site, no portal aqui do nosso programa, da pós-graduação, assim como também na biblioteca digital da UFMG. Então, né, esse é um bom lugar para poder vocês não só ter acesso, mas pesquisar e ver tudo que está sendo produzido por nós, pelos colegas aqui da Faculdade de Educação e também de outras unidades. Né? Passo aqui a palavra para a Elisa. Gente, primeira pergunta, né? Como seu nome? Gisele. Gisele, você perguntou sobre PNLD literário, né? Eu não conheço, porque eu estava fazendo a pesquisa. Eu não conheço o PNLD literário. Eu vi que o pessoal criticou muito, ouvi críticas, né? Mas não posso falar porque eu ainda não... Compararam muito com a diferença do PNBE, que era um Programa Nacional de Biblioteca na Escola, que tinha uma equipe no Brasil inteiro de avaliadores, né, que tinha os critérios de avaliação. O PNBE eu conheço melhor. Né? O PNBE é um programa sério, tinha um grupo de avaliadores, e tem os critérios, tem uma ficha que avalia e tal. E, assim, eu não conheço o PNLD literário, não sei nem entrar em detalhes. O que eu acho que pode, quando você falou, pode se fazer, é uma pesquisa. O que significou esse PNLD literário? Por que tanta crítica? O que aconteceu? Qual a função dele? Eu já fiquei imaginando numa pesquisa aí. O que mudou do PNBE para o PNLD literário? Eu acho que ele é novo, né? Esse PNLD literário, ele é novo, né? Então, eu acho que daria uma pesquisa interessante, né? E você falou da questão da leitura, da formação social. Eu acho que é por aí mesmo, né? Acho que é isso. O segundo, o Jorge, só tenho a agradecer, assim. Eu acho que literatura é isso mesmo. Eu falo que afeto é uma palavra muito importante. A gente teve uma festa da família no centro pedagógico e os meninos desenharam a família. E aí eu estava pensando, não, tem que pôr uma palavra ali em cima. Que palavra? Está faltando uma palavra. Aí minha colega Elisa, vamos pôr afeto. Eu acho que é isso. E aí
No dia da festa, os meninos foram lá mostrando para a família os desenhos e tal. O que eu percebi que, quando você trabalha com literatura, é isso tudo que você falou, é a emoção, é um sentimento. Aqui eu trouxe algumas coisas, os meninos compartilharam coisas muito íntimas dele comigo, porque eles sentiram que eu era uma pessoa que estava ouvindo o que eles tinham para dizer. Então, assim, foi muito bacana isso, porque quando você pega um livro literário, abre, né, e eu ficava sentada, a gente olhava no olho um do outro. Isso é muito forte. Você está lendo junto, olhando no olho, ouvindo, falando para ele, ó, o que você tem a dizer, para mim, é muito importante. Então, eu acho que é isso mesmo. E eu acho que a educação, isso tudo tem que estar junto. Aprender tem que estar junto com o sentimento, tem que estar junto com a emoção, tem que estar junto com, você falou, a mente. Né? E a neurociência, eu li nessa minha trajetória algumas coisas. A neurociência sempre foi uma área que me interessa, eu quero fazer ainda alguma coisa lá de especialização. Eu leio muito a Elvira Souza Lima, ela fala muita coisa bacana para a gente que é alfabetizador, né? Mas eu acredito, é nesse caminho que eu vou. E por isso que a literatura eu sempre leio. Porque na hora que você abre uma roda com a criança, senta em roda com ela, abre um livro e começa a discutir junto e ouvir o que ela tem que dizer sobre aquilo, né? Uma imagem. Aí cada um vai falar o que aquilo significou para ela. Você está falando para ela, ó, você, o que você é, o que você pensa, é muito importante para mim. E eu acho que nós que somos professores, né, isso é fundamental, né, essa relação. Uhum, exatamente. É. Uhum. E tem, assim, eu vou, se Deus quiser, Deus vai me ajudar a produzir, tem muita coisa filosófica que eles falam, assim, de conhecimento, o que é conhecer, o que é aprender, porque apareceu de tudo no círculo de leitura. Então, assim, eu acho que tem muita produção para frente aí para eu e minha orientadora fazermos, né? E muito obrigada, tá? Agora, a Raquel, 9º ano. Raquel, você perguntou dos meninos, né, da cor, porque o que eu percebi? Quando a primeira escolha, ele olha a capa, ele fala da cor. Só que eles escolheram esse daqui depois que eu já tinha lido. Então, eles identificaram elementos, mas essa capa atraiu muito também. E aí eles vão falar muito sobre isso. Essa capa, ela é imaginária, essa capa com esse menino tem um olho que brilha aqui, tem um lobo aqui, tem um outro olho, se você chegar perto do livro, você vai ver um olho brilhando aqui, tem um outro olho brilhando cá do lado de cá, no cantinho. Então, eles analisaram isso. E pediram para eu apagar a luz, estava de dia, não deu para apagar a luz, ficou claro do mesmo jeito. Apaga a luz, Elisa, que esse livro vai ser legal demais no escuro. E, realmente, então, o que eu percebi na pesquisa é isso. Eles têm uma escolha com critérios antes da leitura, e depois que você lê, que você discute o texto, aí nem sempre o livro que ele tinha escolhido é o que ele vota como o melhor depois para ele. Porque aí ele já ouviu a história, aquilo, às vezes, né, ele sentiu coisas ao ouvir aquela história, ele pensou sobre coisas. Né? Então, eu acho isso. E essa capa tem um negocinho de terror também que eles gostam. Eles apontaram isso na tese, eu falo. Eu gosto de terror, essa capa lembra um pouco o terror. Né? Então, na tese, eu desenvolvo. E o que eu achei legal é fazer perguntas para as crianças. Fazer perguntas lá para os seus adolescentes lá do 9º ano. Né? O texto lá que eles leram,
discutir com eles em roda, deixar que eles falem sobre o texto. A literatura é isso. Às vezes, a literatura na escola é só para fazer prova de livro, e a pessoa não tem a oportunidade de falar o que ela sentiu sobre aquele livro, de que ela lembrou, que intertextualidade que ela fez, né? Então, eu acho que é isso. Não sei se eu te respondi. Boa noite, meu nome é Viviane, eu sou professora agora há uns 8 anos, sei lá, acho que desde 2008, professora da biblioteca, em função da voz, ganhei esse presente, né? Tanto aqui na Prefeitura de Belo Horizonte, como de Neves. Então, eu tenho esse privilégio aí de estar sendo professora da biblioteca. Eu falo assim, a pessoa fala, você é auxiliar de biblioteca? Eu falei, não, sou professora da biblioteca. E a gente tem desenvolvido um trabalho bacana nisso aí, gostoso. E teria 1000 coisas para falar sobre isso, mas eu queria abrir um outro ponto aqui para falar desse lado. Eu tenho um divisor de águas na minha casa. Minha filha foi aluna lá do Centro Pedagógico, né? Ela formou, eu acho que ela deve ter sido sua aluna em algum momento, não sei. Ela é desde a época daquele projeto. Eu recomendo, não sei se você vai lembrar, recomendo de leitura, chegar a ser até premiado lá. E aí eu só queria dar esse testemunho assim. Ela formou agora em Educação Física final do ano e passou com 17 anos no concurso do bombeiro. Eu falo isso porque filho de professor, estou contando isso, não é porque é minha filha, não, é porque é possível. Aí todo mundo pergunta para mim assim, o que ela fez, onde que é o curso que ela fez para passar no bombeiro com 17 anos? Aí eu falei, ler. Sempre foi ler. O Centro Pedagógico foi o divisor de águas da minha família. O grande divisor de águas, que eu não tinha condições de pagar. E foi tudo, foi ali. Ela aprendeu a ler, ela aprendeu a pesquisar. Ela nunca fez cursinho para nada, nem pré-vestibular. E, falar ela é inteligente. Não, ela foi de adquirir. Não é aquela mega inteligente, ela é pesquisadora, estudiosa, e a leitura. Tudo. Agora passou no concurso de sargento. Tá todo mundo, tem gente que tem 2, 3 anos, está estudando para o concurso. Ela fez só um intensivo, porque tem uma matéria específica. E a gente deve isso realmente, gente. Assim, eu falo, e a Alessandra, minha coleguinha aqui de escola, eu devo isso ao Centro Pedagógico. Queria parabenizar vocês, agradecer lá o Cláudio e companhia, que perguntar pela Tainá, ele acho que vai saber que o nome é o nome comum. Parabenizar por isso tudo. E, a nível de pergunta, não é só a área, foi só a área de pesquisa, mas é porque eu estou entrando agora. A Escola de Neves é a primeira vez que a gente está atuando com 2 e 3 anos. Então, eu estou colando na minha coleguinha que já está há mais tempo atuando nessa área. Se tiver alguma coisa que você puder aí, nessa questão da escolha do livro, que 2 e 3 anos, a comunidade que não estava acostumada com essa literatura, se tiver alguma coisa para você me salvar aí, eu estou aceitando tudo. Obrigada e parabéns, viu? Boa noite. Meu nome é Shirley. Eu estou assim muito feliz de estar aqui hoje também. Eu sou professora, mas eu sou apaixonada por literatura. Tanto que a minha especialização foi em leitura e literatura, uma abordagem interdisciplinar. E, desde sempre, eu sempre ouço isso. Ler é importante. Nós temos que formar leitores. E eu sempre tento fazer isso. Onde quer que eu esteja, em qualquer parte da escola que eu esteja, acho que a minha função principal é essa, a formação do leitor. E eu comecei formando o meu filho, né, porque a gente tem que começar em casa. E foi assim, o bebê no colo, você com um livro na mão e dando ele um para ele rasgar, para ele já ter um costume de pegar. E nós somos assim. Nós temos livros. A gente compra livro. Primeiro lugar que a gente sai, shopping, é livraria. Mãe, me dá um livro? Dou. Mãe, me dá... Não, mas livros a gente sempre dá um jeito de comprar, porque a gente tem que valorizar.
E eu achei muito importante essa sua vertente de trabalhar com os pequenos, porque a gente vê opinião de muita gente acerca de livros, né, de leitura de livros e tudo. Mas quando você olha o pequenininho fazendo as escolhas, e ele tem o direito dele de escolher, eu me lembro muito do Daniel Pennac, que escreveu como um romance, e ele coloca lá os direitos do leitor, né? Ele coloca, nós, enquanto leitores, nós temos os nossos direitos, e um deles é, sim, escolher o livro pela capa, e os adultos fazem isso mais que as crianças, até. Eu já trabalhei muito com adulto, e eles primeiro... não, nossa, mas essa capa aqui é bacana. Né? Não é só a criança ela é mais feliz porque ela fala. Ela pode falar para você, eu escolhi por causa da capa, ou então eu não escolhi por causa da capa. E, assim... eu fico muito feliz, no meu final de carreira na escola, de saber que hoje a escola pública tem uma biblioteca acessível. Não tem todos os livros lá, gente, nós sabemos que não tem. Mas hoje tem mais, ainda tem mais alguma coisa. Né? Essas pesquisas são muito interessantes. Né? E quando eu vejo aí, pelas capas, né, que foram mostradas aí, dos livros, aí, tipo assim, os bests, né, os que eles escolheram, realmente, para uma criança escolher, ela vai escolher pela capa, e o professor ele tem que ser o mediador nas outras escolhas que não foram feitas. Porque, se os livros passaram por um crivo aí, eles não estão aí à toa. Né? Eu só me sinto um pouco assim, decepcionada com o nível de alguns profissionais que não leem. Eles não leem e querem que os alunos leiam. Isso é muito triste, porque o aluno ele traz um conteúdo já, igual a senhora citou, que teve que fazer várias pesquisas, e a gente tem, porque eles sabem muito, né? Eles sabem muito, eu também não sei, 10% do que eles assistem, do que eles fazem. Né? Então, essa abertura que dá para a criança escolher, para a criança ter opinião, e ela tem voz, e nós temos que ouvi-la, nós estamos assim com uma defasagem com os adultos que estão à frente das salas de aulas. Muitos não estão preparados, muitos não são leitores, e tem alguns que, infelizmente, chegam a dizer que nem gostam de ler e querem estar à frente de uma sala de aula, né? Infelizmente. Eu quero parabenizar pelo trabalho, pesquisa muito interessante. Gostei muito, tá? Muito obrigada pelo seu trabalho. Boa noite. Meu nome é Natália, eu tenho 19 anos, estou no 3º período de pedagogia. Não tenho muito contato com a sala de aula ainda. Acompanho uma turma de 1º ano, por meio do PIBID, uma vez por semana. Então, no PIBID eu vejo a correria e a loucura que é uma sala de aula de uma escola pública com 20 a 30 alunos. Eu nunca tinha ouvido falar sobre o círculo de leitura, mas eu achei super interessante quando você fala sobre olhar no olho, sobre poder ouvir eles. Eu acho que isso é fundamental, tanto para o trabalho do professor, quanto para os alunos, a experiência que eles têm, o contato com a leitura. Acho que dar voz para eles é fundamental. E, assim, o que me incomoda muito é como fazer isso em uma sala de aula com esse tanto de aluno, que nem sempre tem a professora de biblioteca, e, enfim, é isso, assim. Obrigada, Natália, Shirley, né? E vamos. Som. Então, a primeira, quem foi que perguntou? Foi do 2, 3, foi ela, né? Da filha. Isso. Isso. Eu entrei para o CP em 2010. Então, porque eu fui da rede municipal há muito tempo. Então, ela mas eu conheço eu recomendo, era das meninas do Mala de Leitura, essa proposta. E é muito bom, porque o CP, eu percebo que ele tem uma proposta diferenciada, porque a gente procura desenvolver alguns projetos, e porque o CP é uma escola de ensino, pesquisa e extensão.
Então, além do ensino, a gente tem que pesquisar, né, fazer extensão. Então, isso tira, às vezes, a gente do lugar mesmo. Né? Você tem que pesquisar, fazer extensão, e isso te mobiliza a buscar outras coisas. Né? Agora, sobre o livro para 2, 3 anos que você falou, né? Tem uma biblioteca aqui na Faculdade de Educação. Então, com um acervo bacana de livros, já tem artigos. Nos encontros do Jogo do Livro, que é um evento bianual que a gente faz, a gente já discutiu algumas vezes sobre livro para a infância, primeira infância. Então, eu acho que é legal, às vezes, você vir aqui, agendar para conhecer a biblioteca. Aí lá tem um acervo bacana. Viu? Foi ela, né? Shirley. Então, Shirley, você falou uma coisa muito importante, que o professor gostar de ler, né? Isso é muito importante. Agora, eu sei que a gente também não tem tempo, que eu dou aula. Só que a gente tem que forçar algumas coisas. Então, eu me forço a ler literatura. Minha colega está ali do CP. A gente que sabe como que a literatura é importante, então, você arruma na sua agenda semanal um tempinho para você ler. Porque isso te enriquece. Esse gosto de ler, a criança sente. Né? Eu falo que a criança sente. A professora que lê, elas observam, a professora está com um livro, está com outro livro, com outro livro. Outro dia eu estava com a tese. E aí, eu estava com essa tese lá na escola. Aí o menino perguntou, professora, que livro é esse que você está lendo? Eu falei, isso aqui é uma tese que eu escrevi, expliquei para ele tudo, direitinho, o que era tese. Né? A criança, ela observa tudo do professor, tudo, a postura do professor, a hora que ele chega. O Bartolomeu, né, Campos de Queiroz, falava que a leitura que a criança faz, a primeira, é a leitura do olhar do professor. Todos os dias. Eu não esqueço dia nenhum. Todos os dias eu me lembro disso quando eu entro na sala. Cada criança está lendo seu olhar. Esse olhar pode aproximar ou pode afastar. Então, eu acho que isso é muito importante. Né? E o que é a literatura? Literatura é você abrir, um autor está te falando alguma coisa, é você ampliar seu olhar com a ideia de outro. Isso é que é literatura. Então, eu acho que é isso, o professor gostar de ler. E a gente está até pensando nos projetos, assim, círculos de leitura com monitor, com professor, para a gente ir ampliando. Aqui tem o Tertúlia Literária, né, que funcionou aqui, bacana, com professores. É um livro. Cada escola pode fazer isso, combinar. A gente vai ler um livro e um dia a gente vai sentar para discutir esse livro junto. Né? Tem muita coisa que a gente pode fazer. Ok? Acho que é isso, né? E do PIBID, né? Natália. É isso aí. Aqui no CP eu tenho 25 alunos. Não é fácil. Desses 25, tem os alunos de inclusão. Né? Eu já dei aula para autistas. Esse ano eu estou com um com paralisia cerebral. Então, assim, dar aula é desafio mesmo. O exercício da docência é desafio. Mas dá para você fazer a roda de história com os meninos. Este ano, como eu voltei do doutorado, eu estou trabalhando com ciências, história e geografia. E eu sou alfabetizadora. Então, o que eu já estou buscando? Então, o assunto que eu dou, estou trabalhando, por exemplo, sobre casa, moradia, aí eu já separo os livros, A Casa Sonolenta, eu já vou separando, e no final da aula, ou no início, eu leio um livro relacionado, uma roda de história, porque isso enriquece. A criança gosta, depois ela vai relacionando um livro com o outro, ela te mostra, ela traz de casa. Né? Não é fácil, quem está na sala de aula sabe.
Não é fácil, mas a gente consegue fazer. Você está lendo, os meninos discutindo, né? Às vezes uns brigando. A sala de aula é essa diversidade, né? Mas a gente consegue muita coisa. Dá para você ler com eles, levar à biblioteca semanalmente, fazer um horário para levar à biblioteca, né? Então, são algumas estratégias que a gente vai criando. Mas tem um livro que fala assim: ensinar, agir na urgência e decidir na incerteza. Eu sempre lembro desse livro também. Então, você vai... É mais ou menos isso. Mas planejar é importante. Ler, igual eu falei, esse livro aqui, ó, quando eu vi que os meninos, né, eu já imaginei um trabalho bacana para fazer, que esse livro tem que contextualizar esse livro todinho com as crianças, né, porque eles estranham as roupas, então o professor tem que levar o livro, tem que pesquisar sobre o livro, tem que ler. Dá um trabalhinho, mas, no final, o resultado é bacana também. Eu sempre sou muito positiva em relação à educação, porque a gente consegue fazer muita coisa. Acho que é isso. Tá certo. Tem mais? Gente, é claro que, nossa, gostaria muito de continuar aqui com você, e tenho aqui também várias perguntas que eu vou deixar, porque, como você mesmo disse, né, o seu trabalho abriu muitas possibilidades, e você mesmo o quanto que ainda pode ser feito, né? E você, Elisa, começou falando do centro pedagógico, da diversidade das turmas, né, da riqueza, da possibilidade do trabalho diante da diversidade do público das crianças. Eu não sei, claro que não foi objeto da sua pesquisa, mas aí, a hora que você falou isso, eu fiquei imaginando, será que a Elisa, nessa recepção das crianças, né, conseguiu ver essa diversidade, como que é nessa interação, como era a recepção de uma criança que falava: eu tenho esse montão de livros na minha casa, enquanto que a outra falava: eu só tenho 2, e como elas reagiam, sabe? Então, eu fiquei assim muito tentada, né? Eu sei que não foi objeto da sua pesquisa, mas possivelmente, talvez, escrever artigos, pensar sobre isso, porque com certeza você tem esses dados, né, muito ricos para poder ser trabalhados, né? E vendo também, né, nessa diversidade de recepção. Eu estou aqui, né, vendo aqui orientanda minha, né, que vai trabalhar justamente, quer dizer, livros que foram destinados, né, selecionados, avaliados para adultos, livros de imagens. E ela vai agora, a Rosana, fazer um pouco, né, o trabalho e ver como é que o adulto analisa esses livros, né, livros apenas de imagens destinados a eles, e como é a recepção por parte deles, sabe? Porque adultos escolhendo para adultos, mas o livro só de imagens sem texto. E como é que eles vão ver isso, principalmente na educação de jovens e adultos? Você vendo pessoas que estão sendo analfabetas, pessoas que já estão alfabetizadas, e adultos no ensino médio, como eles vão analisam e dizem o que eles têm a dizer sobre livros que foram selecionados para eles, como vai ser a recepção do adulto pelo adulto, né, em diferentes segmentos. E também me lembrou muito, né, uma outra pesquisa de uma mestranda minha, que ainda não finalizou, da questão da intertextualidade. Porque, quando você traz aqui para a gente, né, falando dos desenhos, e essa minha orientanda, ela está analisando as produções de textos que foram dadas em escola, muitas vezes textos assim, propostas muito, às vezes até tradicionais, de algumas cenas, de 3, 4 cenas para poder enumerar, e como eles, sabe, escrevem, extrapolam aquilo que, às vezes, o texto está pedindo para ser dito, sabe? Ainda bem,
né, que eles estão fazendo isso, é o que a gente está chamando de uma transgressão da proposta textual. Sabe? Porque eles estão. Se for tentar seguir aquilo que está sendo solicitado para eles, eles vão fazer um texto assim, pobre, sabe, que não tem nada. E os meninos dão aquele salto, né? Estão dando aquela coisa, estão dando uma rasteira nas professoras. E quando foi perguntado para os alunos por que eles escreviam aqueles textos, ele falou assim: estou escrevendo para poder mostrar para o meu colega, porque sabe que se for para a professora, aquilo não tem nenhum sentido. Mas quando o leitor o interlocutor são os colegas, aí sim eles veem, né, a possibilidade e a riqueza. E muitas vezes nós, professores, não atentamos para isso, né, como você mesmo trouxe para nós aqui, né, as possibilidades, as intertextualidades que eles produzem, né? Ou seja, nós temos ainda que aprender muito com os nossos alunos. E eles estão nos ensinando todos os dias, a todos os momentos. Então, estar atento, dar voz a eles, e saber, não é só dar voz, mas é saber, a gente saber ouvir e saber também interpretar o que eles têm a nos dizer. Então, acho que o seu trabalho, Elisa, né, ele foi brilhante porque ele traz isso para a gente, né? E, com certeza, eu tenho que a partir de hoje, dessa noite, a gente vai poder, de uma certa forma, tentar um pouco mais sobre aquilo que as crianças têm para nos dizer e que nos dizem que, às vezes, a gente passa batido na sala de aula, né? Então, eu quero muito te agradecer, Elisa, né, essa oportunidade, por essa noite. Eu tenho certeza que a gente ficaria muito mais. Agradecer a vocês, né, que vieram, né, nos prestigiar aqui. O CEALI Debate é isso. Nós temos aqui alunos do início da pedagogia, nós temos aqui os bibliotecários, professores assim, de diferentes segmentos, de crianças, jovens e adultos, né? Mas esse é o nosso espaço, né? E muito obrigado a vocês. Muito obrigada, Elisa. Obrigada aí, Luciana, aí, trazendo a sua turma aí para a gente. E uma boa noite a todos. Tá?